Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a correção da lista de transformações gasosas. Sou o Thiago e já vamos na questão 1. Inicialmente, tem-se um volume de 10 litros de um gás perfeito a 27 graus Celsius e pressão de 6 atm. Então, na situação 1, eu tenho um volume de 10 litros, vou pôr só para ficar fácil. V1, 10 litros, a 27 graus Celsius, então a temperatura 1 dá 300 Kelvin. Lembre-se sempre, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. E tenho sempre que usar a unidade Kelvin. E sobre pressão de 6 atm. P1, 6 atm. Esse gás é comprimido, então o volume vai diminuir isobaricamente. Se é isobárica, a P2 vai ser quanto? 6 atm. Ok? Então, esse gás é comprimido até alcançar a metade do volume inicial. Então, o volume 2 são 5 litros. Logo, após, ele é expandido isotermicamente, até estar sob metade da pressão que tinha inicialmente. Bom, legal. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu já vou achar o T2. Se é isobárica, a primeira parte que eu faço é o seguinte. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Pressão é a mesma. V1 são 10 litros, temperatura 1, 300 Kelvin. V2 eu quero saber. E o T2, perdão, V2 são 5 litros, perdão. E o T2 eu quero saber. Particularmente, o que vai acontecer aqui? Eu vou simplificar, vai ficar por 5, vai ficar 2 litros sobre 300 Kelvin é igual a 1 litro sobre T2. Cortando os litros, invertendo isso aqui, eu vou achar que T2 vale quanto? 150 Kelvin. Então, já vou por aqui T2, 150 Kelvin. Aí a parte 3 ele fala, até alcançar metade do volume. Logo após, ele é expandido isotermicamente. Então, T3 vai ser 150 Kelvin até estar sobre metade da pressão. Então, P3 vale 3 atm. E ele quer saber a temperatura e o volume finais do gás, V3. Bom, então, particularmente, eu vou fazer a situação de 2 para 3, segunda parte. V2, P2, igual V3, P3. Então, V2 são 5 litros, P2 são 6 atm, V3 eu quero descobrir, P3 é 3 atm. Bom, de cara aqui ATM com ATM cortou. 5 vezes 6 dá 30 litros, é igual a 3V3. Então, V3 dá quanto? 10 litros. Bom, então vamos lá. Final são 10 litros, então já de cara eu posso descartar a AC e a E. E ele quer saber também o quê? Qual a temperatura e o volume finais. A temperatura final é 150 Kelvin, só que eu vou ter que passar para Celsius. Então, a terceira parte que eu vou fazer é temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Então, vai ter quanto? A temperatura, que é 150, menos 273. A temperatura em Celsius vai dar quanto? Menos 123 graus Celsius, que dá a alternativa. Questão 2.
A autoclave hospitalar é um equipamento usado para esterilizar instrumentos e materiais de uso em hospitais e clínicas. Este equipamento utiliza vapor de água em alta temperatura e alta pressão para destruir agentes patogênicos. Uma autoclave encontra-se inicialmente a temperatura de 100 e pressão de 1 × 10, 1,01 Pascal. Então, inicialmente, a temperatura de 100 e uma pressão de 1,01. O processo de aquecimento ocorre até a pressão final de 1,7. Considerando o vapor de água como um gás ideal, calcule a temperatura final do processo. Bom, então vamos lá. Parte importante. Ele está dando a entender que isso aqui é uma isométrica, ou uma isocórica, ou uma isovolumétrica. Tudo bem? Porque em nenhum momento ele está citando que a variação do volume. Então, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Tudo bem? A pressão 1 está em amarelo aqui, ó, é 1,01 Pascal sobre a temperatura 1, que é 100 graus Celsius. Toma cuidado, posso pôr esses 100 graus Celsius aqui? De jeito nenhum, pessoal. Lembra, é 100 mais 273 Kelvin. Tem que estar em Kelvin. P2 vai ser 1,07 Pascal sobre a temperatura 2. Tudo bem? De cara aqui, o que eu já posso fazer? Cortar o Pascal, né? Então vai ficar, vou deixar 1,01 sobre 273 mais 100 dá 373 Kelvin. É igual a 1,07 sobre T2. Então, de cara, multiplicando em cruz, isso aqui eu tenho 1,01 T2 é igual a 1,07 vezes 373. Isso aí vai dar 399,11. Então, T2 vai dar 399,11 dividido por 1,01. E isso daí vai dar 395,15 Kelvin. Só que as temperaturas estão em graus Celsius. Então, T2, se eu tirar menos 273, isso aí vai dar 122,15 graus Celsius. Questão 3. Um kit para oxigenoterapia contém um cilindro pequeno de oxigênio medicinal. O fabricante do kit injeta 0,42 metros cúbicos de oxigênio no cilindro, que tem um volume interno de 3 litros. Nesse processo, a temperatura do gás permanece constante. Opa, então ele acabou de me dizer aqui que isso aqui vai ser uma isotérmica. Então, se eu tenho uma isotérmica, P0V0 igual a P1V1, ok? Considerando o oxigênio como gás ideal com pressão inicial de 1 atm, calcule a pressão do oxigênio no interior do cilindro, dado que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, vamos lá. Tomar um grande cuidado aqui que eu já vou até destacar. Então, 420 metros cúbicos, olha lá, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 1.000, que vai dar 420 litros, ok? Então, pensa comigo aqui, ó. O fabricante injeta 420 litros de oxigênio no cilindro que tem um volume interno de 3. Nesse processo, então, ele vai colocar 420 litros de oxigênio dentro de 3. Considerando que um gás ideal sob pressão de 1, então, na situação inicial, eu tenho 420 litros
Opa, perdão. Deixa eu colocar certinho, ó. Sobre a pressão de 1 atm, eu tenho 420 litros. Eu vou pegar isso, colocar dentro de um recipiente que vai ter uma pressão que eu não sei e volume de 3 litros, ok? Então, litro com litro vai cortar, o 3 vai passar dividindo, então eu vou ter 420 atm dividido por 3 vai ser igual a pressão 1, ok? Bom, aqui eu tenho 420 dividido por 3, que dá 140 atm é igual a... Questão 4. Num processo isotérmico, então a parte importante, ele já falou que é um isotérmico. Então, P0, V0 vai ser igual a P1, V1. 3 mols de um gás ideal a uma pressão de 400 e volume de 0,5 se expande alcançando um volume de 2. A pressão do gás ao final do processo é... Então, 3 mols de um gás a uma pressão de 40 newtons por metro quadrado e volume de meio metro cúbico se expande alcançando um volume de 2 metros cúbicos. Bom, metro cúbico, corta. 40 vezes 0,5 dá 20 newtons por metro quadrado, é igual a 2 P1. Então, a pressão 1 vai ser quanto? 10 newtons. Questão 5. Um cilindro dotado de um êmbolo contém aprisionado em seu interior 150 centímetros cúbicos de um gás ideal a temperatura controlada de 22 graus Celsius e a pressão de 2 pascal. Considere que o êmbolo do cilindro pode ser movido com uma força externa, de modo que o gás seja comprimido a 1/3 do seu volume inicial. Então, ele vai ser comprimido a 1/3 do seu volume inicial, sem, contudo, variar a sua temperatura. Sem, contudo, variar a sua temperatura. Então, novamente, estamos falando de uma isotérmica. Ok? Legal. Nessas condições, determine em Pascal a nova pressão a qual o gás será submetido. Bom, P0, V0 é igual a P1, V1. Vou ler novamente. Um cilindro de um êmbolo contém aprisionado em seu interior 150 centímetros cúbicos de um gás. 150 centímetros cúbicos é o volume. A pressão de 2 atm. 2 pascal. Considere tal pode ser movido com uma força externa de modo que o gás seja comprimido a 1/3 do seu volume inicial. Bom, aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Em vez de colocar o 150, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar, vou colocar V0, vou colocar P1, vou colocar aqui no lugar do V1 quanto? V0 sobre 3. Poderia colocar 150, 50 dá na mesma, mas por que fica um pouco mais fácil? Corto os V0s, então 2 pascal é igual a P1 sobre 3. Quanto que dá o P1? Questão 6. Um recipiente de volume 1 litro contém um gás ideal que está sob pressão de 760 e a uma temperatura de 280. Ao alcançar a temperatura de 560, qual será a pressão exercida pelas moléculas do gás contido no recipiente? Bom, então, nesse caso aqui, um recipiente de 1 litro contém um gás ideal que está sobre 1. Ao alcançar a temperatura, qual será a pressão? Em nenhum momento ele falou sobre variação de volume. Então, estamos falando de uma isométrica, certo? Se é uma isométrica, eu vou falar P0 sobre T0 igual a P1 sobre T1. Então, ele tem uma pressão de 760 milímetros de Hg sobre uma temperatura de 280
Kelvin. Legal esse exercício que já dá em Kelvin, facilita bastante. Alcançaram a temperatura de 560. Então, 560 Kelvin. Eu vou ter uma nova pressão. Eu coloquei aqui a pressão 1. Tudo bem? Kelvin com Kelvin, corta. O que facilita ainda mais nesse exercício? 560 dividido por 280 dá 2, correto? Então, vai ficar 760, vezes 560 sobre 280, igual a P1. Esse termo aqui, 560 por 280, vai dar 2. Então, 2 vezes 760. Isso daí vai dar quanto? 1.520 milímetros de Hg. Tudo bem? Qual outra parte importante? 1 atm é 760 milímetros de Hg. E as respostas estão em atm. Toma cuidado com isso. Então, 1 atm corresponde a 760 milímetros de Hg. Então, eu já poderia ter colocado ou aqui em cima 1 atm, certo? Ou o que eu vou fazer agora aqui, né? 1.520 milímetros de Hg corresponde a quanto? A x. Então, o que eu tenho aqui? 1.520 dividido por 760, que vai dar 2. Questão 7. Um gás ideal está sob a temperatura T, volume V e pressão de 100 kPa. Reduzindo a pressão para 20 e mantendo-se a temperatura constante, isotérmica, o volume do gás passará a ser quanto? Bom, P0, V0 igual a P1, V1, isotérmica. Um gás ideal está a temperatura T, volume V e pressão de 100 kPa. Reduzindo-se a pressão para 20 kPa e mantendo-se a temperatura constante, o volume 1 vai ser quanto? Então, particularmente, 100 kPa com kPa cortou. Então, vou ter 100 vezes V sobre 20 é igual a V1. Particularmente, o V1 vai ser quanto? 5. Questão 8. Considere as informações sobre as variáveis de estado para responder à questão. As 3 variáveis de estados dos gases são pressão, volume e temperatura. As relações entre essas variáveis foram estudadas sempre mantendo uma delas constantes. De modo independente, o inglês Robert Boyle, 1627-1691, e o francês Edmond Marriott, a realizar experimentos de variação de temperatura, da pressão e do volume dos gases com a temperatura constante, descrição de um sistema que sofre uma transformação isotérmica. A lei de Boyle-Mariotte, como assim ficou conhecido, é conhecida pela reação P0V0, P1V1 ou PV uma constante, sendo K uma constante. Considerando que a temperatura é mantida constante em um sistema fechado, a massa de um gás apresenta comportamento em que P e V sejam diretamente proporcionais. Bom, então, considerando que a temperatura é mantida constante em um sistema fechado, a massa de um gás apresenta comportamento em que P aumenta, então V também aumenta? Não. Então, vamos lá pensar o seguinte. Se eu tenho a relação de pressão e volume, o que acontece? Se eu aumento a pressão, quer dizer que eu estou diminuindo o volume. Então, isso quer dizer que eles são o quê? Inversamente proporcionais. Portanto, questão 9. Na lata de um desodorante do tipo spray,
Há as seguintes advertências: não coloque essa embalagem no fogo ou no incinerador, não exponha essa embalagem ao sol nem a temperaturas superiores a 50 graus Celsius, pode explodir se aquecido. A razão da possível explosão é o aumento da pressão a qual fica sujeito o conteúdo da lata devido ao aquecimento. Para ilustrar esse aumento, considere que uma lata de desodorante cujo conteúdo esteja a uma pressão de 2 vezes 10 a quinta Pascal a 27 graus Celsius seja atirada em uma fogueira, de modo que sua temperatura atinja 177 graus Celsius. Considerando que o volume da lata seja constante e que seu conteúdo seja um gás ideal, a pressão a qual esse gás fica submetido devido a esse aquecimento sofre um aumento de quanto, pessoal? Então, a primeira parte importante aqui é o seguinte: o volume da lata seja constante. Se o volume da lata é constante, estamos falando de uma isométrica. Então, P0 sobre T0 igual a P1 sobre T1. Então, a pressão inicial é 2 vezes 10 a quinta Pascal, certo? Sobre T0, que vale 27 graus Celsius. 27 mais 273 dá 300 Kelvin, igual a P1 sobre a temperatura 1 vai ser de quanto? 177 graus Celsius. Então, se eu pegar 177 e somar 273, 177 mais 273, isso aí vai dar 450 Kelvin. Bom, aqui tem uma sacada muito interessante. Em vez de colocar esse valor de pressão aqui, eu vou colocar P0. Por quê? Passo 450 para cima, vai ficar 450 Kelvin P0 sobre 300 Kelvin é igual a P1. 450 dividido por 300 vai dar 1,05 P0 é igual a P1. Quem que é 1,05 P0? É 1 P0 mais meio P0. Isso é igual a P1. Transformando isso em porcentagem, é 100% de P0 mais 50%. 50% de P0, que é igual a P1. Quanto que foi o aumento? 50% de P0. Portanto, alternativa E. Utilizado em diversas áreas de pesquisa, balões estratosféricos são lançados com seu invólucro impermeável parcialmente cheio de gás para que possam suportar grande expansão à medida em que se eleva na atmosfera. Um balão lançado ao nível do mar contém gás hélio a temperatura de 27, ocupando um volume inicial I. O balão sobe e atinge altitude superior a 35 km, onde a pressão do ar é 0,005 vezes a pressão ao nível do mar e a temperatura menos 23 graus Celsius. Considerando que o gás hélio se comporte como um gás ideal, qual é aproximadamente a razão VF sobre VI entre os volumes final e inicial? Bom, vamos pensar o seguinte: primeiramente, inicial. Eu tenho um balão lançado a nível do mar, então se é nível do mar, PI, a temperatura de 27. Então, a temperatura inicial, 27 graus Celsius, corresponde a 300 Kelvin. Tem que passar para Kelvin, ocupando um volume VI. O balão sobe e atinge uma altitude superior a 35 km, onde a pressão do ar é 0,005 vezes a pressão a nível do mar. Então, na situação final, a pressão final é 0,005 a pressão inicial. E a temperatura é menos 23 graus Celsius. Então, 273 menos 23 vai dar 250 Kelvin. Então, 250 Kelvin. E aí eu tenho VF. Bom, lei geral dos gases,
PI, VI sobre TI igual a PF, VF sobre TF. O que ele pediu especificamente é VF sobre VI. Então, olha o que eu vou fazer. VF sobre VI. Aí eu vou passar, vai ficar PI, TF sobre PF, TI. Certo? Simplesmente eu peguei o PI, passei para cá, dividindo, tranquilo, e passei o TF para cima, multiplicando. Então, vamos lá. Pressão inicial eu vou deixar PI. TF é 250 Kelvin. PF é 0,005 do PI. E o TI, que está aqui embaixo, são 300 Kelvin. Isso é igual a VF sobre VI. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou cortar é PI com PI. 250 dividido por 0,005, isso daí vai me dar 50.000, o Kelvin com Kelvin eu cortei, sobre 300. Isso é VF sobre VI. Tudo bem? O 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, eu tenho 500 dividido por 3. Isso daí vai dar VF sobre VI aproximadamente 166,67, que vai nos dar como resposta a alternativa D de dado, que é 167. Questão 11. A massa de um gás sofre uma transformação na qual a sua temperatura em graus Celsius é duplicada, a sua pressão é triplicada e seu volume é reduzido à metade. A temperatura do gás no seu estado inicial era... Bom, então vamos lá. Estado 1, estado 2. Eu vou pôr P1, V1, T1. P2, V2, T2. Presta atenção, a massa de um gás ideal sofre uma transformação na qual sua temperatura em graus Celsius é duplicada. Bom, cuidado com isso. Então, a temperatura inicial era θ0. θ1, perdão, que eu estou usando 1. θ1. A temperatura 2 vai ser θ1 vezes 2. Tranquilo? Então, por que eu estou chamando a atenção isso aqui? Então, a temperatura 1 vai ser θ1 mais 273. E a temperatura 2 vai ser 2θ1 mais 273. Cuidado com isso daqui. Então, vamos lá. T1 é θ1 mais 273. Ixi, ficou apertadinho aqui. E T2 é 2θ1 mais 273. Ok? A sua pressão é triplicada. Então, a pressão é triplicada. Então, P2 é 3 vezes P1. E seu volume é reduzido à metade. Então, V2 é meio de V1. Legal. O que eu vou fazer aqui agora? P1, V1 sobre T1 igual P2, V2 sobre T2. Nesse lado aqui, não vou mexer em nada. Ó. P1, V1, só o T1, que eu vou colocar quanto? θ1 mais 273. Igual P2, que é 3P1. V1, que é metade de V1, sobre θ2, T2, né, que é 2θ1, mais 273. Cuidado agora aqui, ó. P1 com P1 cortou. V1 com V1 cortou. Então, vai ficar, eu vou fazer um passo a mais aqui, ó. Vai ficar 1 sobre θ1 mais 273 igual 3 vezes 0,5 dá 1,5, 2θ1 mais 273. Vou passar multiplicando. Então, esse cara aqui, ó, 1 vezes isso vai dar 2θ1
mais 273 igual 1,5, vou fazer em parênteses para ficar bem claro, θ1 mais 273. Tudo bem? Cuidado aqui, então, ó, 2θ1 mais 273 igual. Esse termo aqui, ó, 1,5 θ1, que eu fiz a multiplicação aqui, e vou multiplicar aqui. Então, vai ficar 1,5 vezes 273, que dá 409,5. Matemática agora, 2θ1. 1,5 θ1 vem para cá, menos 1,5 θ1. E aí fica lá do outro lado, 409,5 menos 273. Esse termo aqui, ó, vai dar meio de θ1 igual 409,5 menos 273 dá 136,5. Bom, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, meio é a mesma coisa que 1 sobre 2. Passo o 2 multiplicando, 136,5 vezes 2 vai dar 273 graus Celsius. Certo? Isso é a temperatura em Celsius, só que ele quer o quê? A temperatura gás no seu estado inicial era de quanto? Bom, θ1 vai dar 273 mais 273, então 273 vezes 2, né, dá 546 Kelvin. Isso aí nos dá a alternativa D de dado. Questão 12. Um gás ideal encontra-se confinado em um recipiente dotado de um êmbolo que se movimenta livremente. Inicialmente, o gás tem volume igual a 12 metros cúbicos e está a temperatura de 600 Kelvin. Mantida a pressão, se a temperatura do gás for reduzida para 400, o novo volume será quanto? Bom, se eu estou mantendo a pressão, estamos falando de uma isobárica. Se é uma isobárica, V1 sobre T1 igual V2 sobre T2. Então, inicialmente, o gás tem 12 metros cúbicos sobre temperatura de 600 Kelvin igual a V2, que eu não sei, e T2, 400 Kelvin. Galerinha, ficou fácil esse, hein? 400 Kelvin vezes 12 metros cúbicos sobre 600 Kelvin é igual a V2. O que eu quero chamar a atenção aqui, que vocês erram geralmente, ó, Kelvin com Kelvin, 2 zeros em cima. Se eu simplificar aqui, ó, por 2 vai dar quanto? 2 sobre 3, certo? 12 por 3 dá 4, 4 vezes 2, 8 metros cúbicos, que é a alternativa C. Questão 13. A figura abaixo mostra o diagrama de pressão em função do volume de um sistema termodinâmico relativo a um gás ideal que sofre duas sucessivas transformações, AB e de B para C. Sobre o processo apresentado, é correto afirmar que item A, a transformação AB é isocórica. Falso, pessoal. Por que está falso o item A? A transformação AB, repara, AB eu tenho o quê? A pressão fica constante. Então, AB é isobárica. Então, tá errado. A transformação BC é isobárica? Opa, também está errado, porque B para C, repara, aqui ó, de B para C, se você ficar olhar, o volume fica constante igual a 20. Então, de B para C é uma isométrica, ou, como ele está falando, isocórica. Mesma coisa, isocórica, isométrica. Então, o item B também está errado.
Item C. A temperatura do sistema termodinâmico no ponto B é a metade da temperatura no ponto A. Bom, vamos relacionar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. PA, VA sobre TA igual PB, VB sobre TB. Repara o seguinte. PA eu vou deixar em ATM mesmo, ó, 1 ATM. VA, 10 metros cúbicos. Sobre TA igual pressão em B, ele quer de A para B, certo? Pressão em B é 1 ATM, volume em B é 20 metros cúbicos, sobre TB. 1 ATM com ATM cortou, metros cúbicos cortou com metro cúbico, corta, corta. Se eu multiplicar em cruz, vai ficar 1 TB igual a 2 TA. Ou seja, a temperatura do sistema termodinâmico no ponto B é a metade. Errado, ela é o dobro. Item D. A temperatura do sistema termodinâmico no ponto C é 6 vezes a temperatura no ponto A. Bora lá testar também. Então, vou separar aqui, ó. PA, VA sobre TA igual PC, VC sobre TC. PA 1 ATM, VA 10 metros cúbicos, TA eu não sei. PC é 3 ATM, VC são 20 metros cúbicos, TC. Olha que interessante aqui, ó, ATM com ATM, metros cúbicos com metros cúbicos, o zero com zero. Então, repara, 1 sobre TA igual 3 vezes 2, 6 sobre TC. Se eu multiplicar em cruz, TC dá 6TA. Isso aqui deixa o item D o quê? Correto. Portanto, alternativa D de dado. Só para confirmar, né? A temperatura do sistema termodinâmico no ponto C é igual à temperatura do ponto A. Também está errado, acabamos de provar aqui no anterior. Questão 14. Um gás ideal encontra-se inicialmente a uma pressão P0 ocupando um volume V0 e uma temperatura T0. O gás passa por uma transformação isovolumétrica em que sua pressão dobra. Em seguida, o gás passa por uma transformação isotérmica em que sua pressão dobra novamente. O volume do gás ideal após as duas transformações é dado por... Bom, então eu vou colocar aqui, ó, um gás ideal encontra-se a P0, V0, T0. O gás passa por uma isométrica. Então, se é uma isométrica, V1 igual a V0, em que sua pressão dobra. P1 é 2P0. Então, se é uma isométrica, ó, P0 sobre T0 igual a P1 sobre T1. P0 sobre T0, o P1 vale 2, nossa, eu coloquei P0, é P0, 2P0 sobre T1. T1 é 2T0. Então, a temperatura 1 é 2 vezes T0. Em seguida, passa por uma transformação isotérmica. Se é uma isotérmica, eu vou ter T2 igual ao T1, né? Que, na verdade, é igual a quanto? 2T0. Tudo bem? Tranquilo? Em que sua pressão dobra novamente. Então, o que eu tenho que ficar esperto aqui? P2 é 2P1, que daria quanto? 2 vezes 2P0 dá 4P0. O volume final do gás, ele quer o volume final. Meus queridos, eu vou fazer da 1 para 2. Então, vou ter, se é uma isotérmica, eu vou ter P1, V1 igual P2, V2. P1, V1, que é V0, o P2 é 2P1. V2,
particularmente, ó, P1 corta com P1, V0 sobre 2 é igual a V2. Então, é V0 sobre 2 que dá a alternativa A de amor. Tranquilo? Chegamos à questão 15, finalizando essa primeira lista de transformações gasosas. Então, segundo a lei de Boyle, o volume ocupado por uma mesma quantidade de gás e sua pressão estão inversamente relacionados. E, sobre determinadas condições, o produto da pressão pelo volume permanece constante. Isso pode ser visualizado pelo exemplo apresentado na tabela a seguir. Assinale a alternativa que apresenta o nome dado ao processo em que a transformação de estado de um gás segue a lei e o exemplo acima. Nota, aqui tem a tabela, a expressão matemática que generaliza essas informações é a lei de Boyle, que pode ser indicada por PV igual a constante. Olha isso aqui, como ele está dando esse exercício de graça. PV é uma constante, PV é uma constante, certo? K é a constante. Se PV é constante, estamos falando de um processo isotérmico, onde a temperatura fica constante, está variando a pressão com o volume. Tudo bem? Bom, chegamos aí ao final da primeira lista. Está toda corrigida. Lembrando que tem uma lista aberta lá no Estuda, com lei dos gases, primeira lei da termodinâmica. Fico por aqui. Um grande abraço para todos. Espero que tenha ajudado. Beijos.